Olá, meus queridos amigos e amigas, que doce alegria sentir sua presença aqui, como se de alguma forma nossos corações já se conhecessem. É a sua primeira vez neste cantinho? Então, receba um abraço apertado em forma de boas-vindas. Sinta-se em casa, onde cada palavra é aconchego e cada história um suspiro da alma. Eu sou Arlindo Chagas, o narrador de emoções e o contador de histórias do canal História Não Escrita. Um refúgio onde sentimentos ganham voz e onde cada conto é tecido com fios de ternura, saudade e amor. Se você se encanta por histórias que tocam fundo, que sussurram verdades ao coração, então já se inscreve, deixa seu carinho em forma de like e me conta nos comentários. De onde você está nos assistindo? Seu recado é como um beijo de alma, que chega leve, mas marca para sempre. Agora, feche os olhos por um instante, respira devagar, porque a história de hoje é daquelas que não se escutam apenas com os ouvidos, ela se sente com o peito. E, eu te digo com todo o meu coração, essa história vai te tocar, de um jeito que você não vai esquecer. Ela limpava o chão de um hotel de luxo, quando um milionário escorregou e caiu nos braços dela. O que aconteceu depois surpreendeu a todos. O sol da manhã atravessava as janelas imponentes do Hotel Majestic, um dos mais luxuosos de São Paulo, refletindo no chão de mármore tão polido que parecia um espelho. Luana, com seus 28 anos, movia o esfregão com ritmo, o cabelo castanho, preso em um coque desleixado, os olhos cansados, mas brilhando com uma determinação silenciosa. Ela não era apenas uma faxineira, era uma sonhadora, alguém que carregava no peito uma história que poucos conheciam. Cada passada do esfregão era um passo para pagar as contas, para sustentar a mãe doente e manter viva a esperança de terminar a faculdade de enfermagem, abandonada há anos por falta de dinheiro. Luana cantarolava baixinho uma música antiga, uma melodia que a mãe cantava para ela na infância, enquanto esfregava o corredor do 15º andar. O hotel estava silencioso, exceto pelo som distante de um aspirador e pelo tilintar de copos em um carrinho de serviço. Foi então que o destino, com seu senso de humor peculiar, resolveu agir. Marcos Vasconcelos, 35 anos, descia apressado pelo corredor, o celular colado ao ouvido. Ele era um dos homens mais poderosos do país, um magnata do setor bancário, dono de uma fortuna que fazia manchetes. Alto, com traços marcantes e um terno impecável, Marcos exalava autoridade, mas naquela manhã estava distraído. Uma negociação milionária o consumia e ele mal notava o chão molhado à sua frente. "Eu não quero desculpas, Ricardo, quero resultados", ele dizia, a voz firme, quando seus sapatos italianos escorregaram no mármore recém-lavado. O grito de Luana ecoou no corredor quando ela viu o homem caindo. Por instinto, ela largou o esfregão e correu, conseguindo segurá-lo pelos braços, antes que ele atingisse o chão. Por um instante, o tempo parou. Os olhos castanhos de Luana encontraram os de Marcos, que, atônito, ainda segurava o celular, agora mudo. O coração dela disparou, não pelo susto, mas por algo que não sabia explicar. Ele, por sua vez, sentiu um calor inesperado nos braços dela, uma firmeza que contrastava com a fragilidade aparente daquela mulher. "Meu Deus, o senhor está bem?" perguntou Luana ofegante, ajudando-o a se equilibrar. Marcos, ainda processando o que aconteceu, soltou uma risada curta, quase nervosa. "Acho que sim, graças a você." Ele guardou o celular no bolso, os olhos fixos nela. "Qual é o seu nome?" "Luana", respondeu ela tímida, desviando o olhar. Sentiu o rosto queimar. Nunca tinha falado com um hóspede tão importante, muito menos um que parecia saído de uma revista. "Luana",
repetiu ele, como se testasse o som do nome. Eu sou Marcos, e aparentemente sou um desastre ambulante hoje. Ela riu, um riso leve que fez o corredor parecer menos frio. Mas o momento foi interrompido pela chegada de uma supervisora, que ao ver a cena, ficou pálida. Luana, o que aconteceu aqui? O senhor está bem, senhor Vasconcelos? Estou ótimo, graças a Luana, disse Marcos com um tom que não admitia réplicas. E por favor, não a repreenda. O erro foi meu. A supervisora assentiu, claramente nervosa, e se afastou. Luana, ainda segurando o esfregão, murmurou um obrigada, quase inaudível. Marcos sorriu, um sorriso que parecia carregar mais do que gratidão. Eu te devo uma, Luana. Não esqueço quem me salva. Ele se afastou, deixando-a com o coração acelerado e uma sensação estranha no peito. Ela não sabia, mas aquele encontro desajeitado no corredor do Majestic seria o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. E Marcos, enquanto entrava no elevador, não conseguia tirar da cabeça o olhar daquela mulher que, com um simples gesto, o fez sentir algo que ele não sentia há anos: vulnerabilidade. Luana cresceu em uma vila na periferia de São Paulo, onde o som das crianças brincando se misturava ao barulho dos ônibus e ao canto dos passarinhos nas poucas árvores que resistiam ao concreto. Filha única, ela foi criada pela mãe, Dona Célia, uma costureira que trabalhava dia e noite para sustentar a casa. O pai de Luana as abandonou quando ela tinha apenas 3 anos, deixando para trás apenas uma foto antiga e um vazio que nunca foi preenchido. Apesar das dificuldades, Luana era uma criança risonha que sonhava em ser enfermeira para cuidar de quem precisa, como a mamãe cuida de mim. Aos 18 anos, ela conseguiu uma bolsa parcial para estudar enfermagem, mas a doença da mãe, uma insuficiência renal que exigia hemodiálise, mudou tudo. Luana abandonou a faculdade no 2º ano, assumindo o papel de provedora da casa. O trabalho no Hotel Majestic era exaustivo, mas pagava bem, e ela se orgulhava de cada centavo que levava para casa. Ainda assim, à noite, quando se deitava, sonhava com o dia em que poderia voltar a estudar, vestir um jaleco branco e fazer a diferença na vida de alguém. Marcos Vasconcelos era um nome que ecoava nos círculos financeiros do Brasil e além. Filho de um banqueiro, ele cresceu cercado de privilégios, mas também de expectativas esmagadoras. Aos 25 anos, assumiu o comando de um dos maiores bancos do país, transformando-o em um império. Sua vida era uma sucessão de reuniões, viagens e manchetes, mas por trás da fachada de sucesso havia um homem solitário. O único amor verdadeiro que conhecera, uma namorada da juventude chamada Marina, morreu em um acidente de carro aos 22 anos, e desde então Marcos fechou o coração. Ele se convenceu de que amor era uma fraqueza, algo que não cabia em sua agenda lotada. Mas aquele tombo no corredor do Majestic mexeu com ele. Pela primeira vez em anos, Marcos sentiu algo além de números e estratégias. O jeito simples de Luana, o calor humano em seus olhos, ficou gravado em sua mente. Enquanto voltava para sua suíte, ele se pegou pensando: quem é essa mulher? E por que eu sinto que já a conheço? No dia seguinte, Luana chegou ao trabalho com o coração apertado. A supervisora a chamou para uma conversa e ela temeu o pior. Mas para sua surpresa, havia um envelope esperando por ela na recepção. Dentro, um bilhete escrito à mão. Luana, você me salvou ontem. Permita-me retribuir. Encontre-me no restaurante do hotel às 20 horas. Marcos. O que Luana não sabia era que aquele convite não era apenas um gesto de gratidão. Marcos estava prestes a fazer algo que chocaria a todos e que colocaria os dois em um caminho cheio de emoções, segredos e reviravoltas. O que ele planejava?
E por que Luana, uma simples faxineira, parecia tão importante para ele? Luana segurava o bilhete com as mãos trêmulas, relendo as palavras de Marcos como se fossem uma ilusão. O papel, com um leve perfume de madeira e couro, parecia deslocado em suas mãos calejadas, marcadas pelo trabalho árduo. Encontre-me no restaurante do hotel às 20h. Era quase meio-dia e ela ainda tinha metade do turno pela frente, mas sua mente já estava longe, girando em um turbilhão de perguntas. Por que ele quer me encontrar? É só gratidão ou tem algo mais? E eu, o que faço? Ela guardou o bilhete no bolso do uniforme, tentando ignorar o calor que subia ao rosto. Durante o resto do dia, enquanto limpava quartos e arrumava camas, Luana se pegava sorrindo sozinha, lembrando do jeito desajeitado de Marcos ao se levantar do quase tombo, da risada que ele soltou, tão genuína para alguém tão sério. Mas então vinha o medo. Ela era apenas uma faxineira, uma mulher comum com uma vida cheia de contas e responsabilidades. Ele era Marcos Vasconcelos, um nome que aparecia em capas de revistas e noticiários. O que alguém como ele poderia querer? Comigo! Quando o turno terminou, Luana correu para o vestiário, o coração acelerado. Ela não tinha roupas adequadas para um jantar no restaurante do Majestic, um lugar onde uma refeição custava mais do que ela ganhava em uma semana. Olhando-se no espelho rachado do vestiário, viu uma mulher cansada, mas com um brilho nos olhos que há muito não via. Eu mereço isso, pensou, nem que seja só para ouvir o que ele tem a dizer. Com o pouco tempo que tinha, Luana pegou um ônibus até a casa de sua melhor amiga, Jéssica, uma cabeleireira que sempre a salvava. Em momentos de crise, Jéssica, com seu jeito extrovertido, quase gritou ao ouvir a história. Luana, você tá brincando? Um milionário te chamou para jantar? Isso é coisa de novela. Ela emprestou um vestido azul simples, mas elegante, que realçava os olhos de Luana e fez uma maquiagem leve, dizendo: você já é linda, amiga. Só vou dar um toque para ele cair de joelhos. Enquanto Jéssica arrumava seu cabelo, Luana abriu o coração. Jé, eu tô com medo. E se for uma brincadeira? Ou se ele só quiser me agradecer e eu me iludir? Minha vida já é tão complicada. Não sei se aguento mais decepções. Jéssica parou, colocou as mãos nos ombros dela e disse séria: Luana, você é a mulher mais forte que conheço. Você cuida da sua mãe, trabalha até cair e ainda sorri. Se esse cara te chamou, é porque viu algo especial em você. Vá lá e descubra o que é. Se der errado, você volta para casa e a gente come brigadeiro vendo filme ruim. Combinado? Luana riu, os olhos marejados, e abraçou a amiga. Naquele momento, ela decidiu. Iria ao jantar. Não por ilusão, mas porque pela primeira vez em anos sentia que algo extraordinário poderia acontecer. Às 20h em ponto, Luana entrou no restaurante do Hotel Majestic, o coração batendo tão alto que ela temia que todos ouvissem. O ambiente era deslumbrante. Lustres de cristal, mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis e o som suave de um piano ao fundo. Ela se sentiu fora de lugar, mas endireitou os ombros e caminhou até a hostess, que com um sorriso educado, ele levou até uma mesa reservada no canto, com vista para a cidade iluminada. Marcos já estava lá, impecável em um blazer azul escuro, sem gravata, o que dava a ele um ar menos formal. Quando a viu, ele se levantou e por um instante Luana percebeu algo que não esperava. Ele parecia nervoso. Luana, você veio, disse ele, com um sorriso que misturava alívio e admiração. Você está incrível, ela corou, sentando-se e com cuidado. Obrigada, Sr. Vasconcelos. Eu não sabia se deveria vir. Por favor, me chame de Marcos, ele corrigiu com um tom gentil. E fico feliz que você veio. Queria te agradecer pelo que fez ontem, mas também eu queria te conhecer melhor. Luana franziu a testa, surpresa. Me conhecer?
Por quê? As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las, e ela se encolheu, temendo ter sido rude. Marcos riu, um som baixo e quente. Porque você me intrigou. Não é todo dia que alguém me salva de um tombo e ainda me faz rir no processo. E se me permite dizer, você tem um olhar que... bem, que diz que já viveu muitas histórias. Ela baixou os olhos, mexendo nervosamente no guardanapo. Ele não faz ideia, pensou, mas havia algo na voz dele, uma sinceridade que a fez relaxar. Durante o jantar, eles conversaram como se o mundo lá fora não existisse. Marcos perguntou sobre a vida dela, e Luana, hesitante no início, acabou contando sobre a mãe, os sonhos, de enfermagem, as noites estudando com livros emprestados. Ele ouvia com atenção, sem interromper, os olhos fixos nela. Em troca, Marcos abriu uma janela para seu mundo, algo que raramente fazia. Contou sobre a pressão de liderar um império financeiro, sobre as noites sem dormir, sobre como a riqueza às vezes parecia uma gaiola dourada. As pessoas veem o dinheiro, mas não veem o vazio, disse ele, em um momento de vulnerabilidade que pegou Luana desprevenida. Às vezes, sinto falta de coisas simples, como tomar um café sem agenda ou rir de algo bobo, como quase cair no corredor de um hotel. Luana sorriu e pela primeira vez viu o homem por trás do nome. Não o magnata, mas Marcos. Alguém que, como ela, carregava cicatrizes invisíveis. O jantar terminou com risadas, quando Luana confessou que quase perdeu o ônibus para chegar a tempo, e Marcos admitiu que passou o dia inteiro pensando se ela apareceria. Quando se despediram na entrada do restaurante, Marcos segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário. Luana, eu sei que nossas vidas são muito diferentes. Mas posso te ver de novo? Não como agradecimento, mas porque eu realmente quero. Ela hesitou, o coração dividido entre a esperança e o medo. Marcos, eu não sei, minha vida é complicada e você, bem, você é você. Ele sorriu sem se ofender. Eu sou só um cara que escorregou no seu chão, lembra? Me dá uma chance de te mostrar que não sou só o que está nas manchetes. Luana riu, balançando a cabeça. Tudo bem, mais nada. De restaurantes chiques, que tal um café, um bem simples? Feito, disse ele, os olhos brilhando. Você escolhe o lugar. Enquanto Luana voltava para casa, o coração leve como não sentia há anos, ela não sabia que Marcos guardava um segredo, algo do passado dele, algo que ele enterrara profundamente, estava prestes a ressurgir. E esse segredo tinha o poder de mudar tudo entre eles. Naquela mesma noite, enquanto Marcos olhava a cidade pela janela de sua suíte, seu celular tocou. Era uma voz do passado, alguém que ele nunca esperava ouvir novamente. Marcos, precisamos conversar, disse a voz, fria e direta. É sobre Marina. O nome atingiu Marcos como um soco. Marina, o amor que ele perdeu, a mulher que moldou quem ele era. O que essa ligação significava? E como isso poderia afetar o que ele estava começando a sentir por Luana? O aroma de café recém-passado enchia o ar da pequena cafeteria na vila. Madalena, um cantinho aconchegante com paredes cobertas de quadros coloridos e mesas de madeira gastas pelo tempo. Luana escolheu o lugar com cuidado, um refúgio onde se sentia em casa, longe do brilho intimidador do mundo de Marcos. Ela chegou cedo, vestindo uma blusa leve de algodão e jeans, o cabelo solto caindo em ondas sobre os ombros. Sentada perto da janela, tamborilava os dedos na mesa, nervosa. É só um café, repetia para si mesma, mas o coração insistia em acelerar. Marcos entrou minutos depois, surpreendentemente casual, em uma camisa polo cinza e calça escura. Sem o terno impecável, ele parecia mais acessível, quase como um homem comum, exceto pelo relógio de pulso, que valia mais do que o salário anual de Luana. Ele sorriu ao vê-la,
Um sorriso que iluminava os olhos e fazia o ambiente parecer mais quente. Você escolheu bem, disse sentando-se. Esse lugar tem alma. Luana riu aliviada. É o meu favorito. Aqui ninguém te olha como se você não pertencesse. As palavras escaparam com mais sinceridade do que ela pretendia, e Marcos inclinou a cabeça curioso. Você já se sentiu assim? Como se não pertencesse? Perguntou ele, a voz suave, mas com um interesse genuíno. Ela hesitou, mexendo a colher no café. Às vezes, no hotel, por exemplo, os hóspedes me tratam como se eu fosse invisível. Não é maldade, é só como se eu fosse parte do cenário, sabe? Mas eu sou mais do que o esfregão. Marcos a observava com uma intensidade que a deixava vulnerável. Você é muito mais do que isso, Luana. Eu vi isso no primeiro segundo, quando você me segurou no corredor. Você tem uma força que eu invejo. Ela corou surpresa. Força? Eu? Marcos, eu só faço o que precisa ser feito. Cuido da minha mãe, pago as contas, sigo em frente. Não é força, é sobrevivência. Não, ele insistiu, inclinando-se para a frente. É mais do que isso. Você carrega o peso do mundo e ainda sorri. Isso é raro. E é lindo. O silêncio que se seguiu foi cheio de significado. Luana sentiu algo crescer dentro dela, uma mistura de esperança e medo. Marcos parecia enxergá-la de verdade. Não como a faxineira, mas como a mulher que sonhava, que lutava, que sentia. E isso a assustava tanto quanto a encantava. A conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu os dois. Marcos contou histórias engraçadas de suas viagens, como a vez em que tentou pedir um prato em francês em Paris e acabou pedindo algo completamente diferente, fazendo o garçom rir por 10 minutos. Luana, por sua vez, compartilhou memórias da infância, como as tardes em que ela e a mãe faziam pipas com jornal e voavam na laje de casa. A gente não tinha muito, mas aquelas tardes eram mágicas, disse ela, os olhos brilhando. Marcos riu alto quando Luana confessou que, aos 10 anos, tentou consertar o rádio da mãe com fita adesiva, só para quebrá-lo de vez. Você era uma engenheira precoce, brincou ele, e ela deu um tapinha leve no braço dele, rindo. Engenheira nada, eu era um desastre. Minha mãe ficou brava, mas depois riu tanto que chorou. Ela disse que eu tinha o dom de transformar qualquer coisa em aventura. Marcos a olhou com ternura. Você ainda tem esse dom, Luana. Por um instante, o mundo lá fora desapareceu. Era só eles, o café, as risadas, mas então o celular de Marcos vibrou na mesa, quebrando o encanto. Ele olhou para a tela e Luana percebeu uma sombra cruzar seu rosto. Ele desligou a chamada, sem atender, mas o clima mudou. Desculpe-me, disse ele, forçando um sorriso. Trabalho. Ela assentiu, mas sentiu um aperto no peito. Havia algo que ele não estava contando, algo que o incomodava. Ainda assim, ela não perguntou. Não queria estragar o momento. Naquela noite, de volta à sua suíte no Majestic, Marcos não conseguia dormir. A ligação que ignorou durante o café era da mesma pessoa que o contatara na noite anterior. Eduardo, o melhor amigo de Marina, sua namorada que morrera 13 anos antes. Eduardo raramente entrava em contato, e quando o fazia, era por algo sério. A mensagem de voz que ele deixou era curta, mas pesada. Marcos, encontrei algo entre os pertences da Marina. Uma carta. É para você. Precisamos conversar. Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. Marina era uma ferida que nunca cicatrizou. Eles se conheceram na faculdade, 2 jovens apaixonados que sonhavam com um futuro juntos. Ela era artista, uma pintora com um espírito livre que o fazia ver o mundo com novas cores. Quando ela morreu, em um acidente de carro na estrada, Marcos perdeu mais do que o amor da sua vida. Ele perdeu a capacidade de se conectar, de sentir profundamente. Até agora. Até Luana. Ele pegou uma foto antiga do bolso da carteira. Uma imagem desbotada de Marina, sorrindo em uma praia.
Por que agora? Murmurou a voz rouca. A carta de Eduardo o assustava, não pelo que poderia conter, mas porque ele finalmente estava começando a se abrir para alguém novo. Luana o fazia querer viver de novo, rir de novo, sonhar de novo. E se essa carta trouxesse à tona algo que o puxasse de volta para o passado? No dia seguinte, Luana chegou ao trabalho com um sorriso que não explicava. As colegas de turno notaram e brincaram. Luana tá apaixonada, é? Ela riu, negando, mas no fundo sabia que algo estava mudando. Marcos enviou uma mensagem pela manhã, simples, mas que a fez derreter. Obrigado pelo café, foi o melhor momento da minha semana. Quando posso te ver de novo? Ela respondeu hesitante. Que tal sábado? Tem uma feirinha na praça perto da minha casa. É simples, mas é legal. A resposta dele veio em segundos. Perfeito, me leva para conhecer seu mundo, Luana. Mas enquanto Luana sonhava com o próximo encontro, Marcos marcava uma reunião com Eduardo. Ele precisava saber o que havia na carta de Marina antes de seguir em frente com Luana. O que ele não imaginava era que aquela carta guardava um segredo que não apenas abalaria seu coração, mas também colocaria em risco tudo o que ele estava construindo com Luana. O sábado amanheceu com um céu azul vibrante e a praça perto da casa de Luana estava viva com a energia da feirinha de bairro. Barracas coloridas exibiam artesanatos, frutas frescas e pães caseiros, enquanto o som de um violão ecoava entre risadas e conversas. Luana, vestindo um vestido leve de estampa floral, sentia o coração leve como uma criança. Ela guiava Marcos pela multidão, apontando para as barracas com entusiasmo. Você precisa provar o pastel daqui, Marcos. É o melhor da cidade. Marcos, em uma camiseta simples e óculos escuros, parecia um peixe fora d'água, mas estava encantado. Ele não frequentava lugares assim desde a juventude, e a energia genuína de Luana o fazia esquecer as pressões do seu mundo. Pastel é? Então me convence, brincou ele, seguindo-a até uma barraca onde uma senhora sorridente fritava os quitutes. Enquanto esperavam, Luana riu de Marcos, tentando equilibrar 2 copos de suco de cana sem derrubar. Você é um perigo com líquidos, hein? Primeiro o chão molhado, agora isso, provocou ela, e ele fingiu indignação, entregando-lhe um copo com um sorriso travesso. Você não perde uma, né? Vou ter que te desafiar em algo que eu seja bom, retrucou ele, e os dois riram, alheios aos olhares curiosos de quem reconhecia Marcos Vasconcelos, o magnata, em um ambiente tão simples. Sentados em um banco sob uma árvore, eles dividiram o pastel, e Luana contou histórias do bairro, as festas juninas, as crianças jogando bola na rua, as tardes em que ela e a mãe sentavam na praça para conversar. Marcos ouvia com um sorriso, mas havia uma sombra em seus olhos que Luana percebeu, mas não quis questionar. Em vez disso, ela pegou a mão dele num gesto impulsivo e disse: "Sabe, Marcos, eu não sei o que está acontecendo entre a gente, mas hoje eu tô feliz. Obrigada por vir." Ele apertou a mão dela, o coração apertado. "Luana, você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Estar aqui com você é como respirar de novo." O momento foi interrompido por uma criança que passou correndo, quase derrubando o suco de Marcos, e os dois caíram na gargalhada. Mas no fundo, Marcos carregava um peso. A reunião com Eduardo estava marcada para aquela noite, e a carta de Marina queimava em sua mente como uma promessa não cumprida. Horas depois, Marcos estava em um restaurante discreto no centro de São Paulo, sentado diante de Eduardo, um homem de 38 anos com rugas precoces e um olhar cansado. Eles foram amigos na juventude, unidos por Marina, mas a morte dela os afastou. Eduardo colocou um envelope amarelado na mesa com o nome Marcos escrito na caligrafia delicada de Marina. "Eu encontrei isso no sótão da casa dos pais dela", explicou Eduardo, a voz baixa.
Eles estão vendendo a casa e me pediram para organizar as coisas dela. Não sei o que está aí dentro, Marcos, mas ela escreveu isso pouco antes do acidente. Achei que você precisava ver. Marcos pegou o envelope com as mãos trêmulas, o coração disparado. Ele não abriu ali, não conseguia. Por que agora, Eduardo? Depois de tanto tempo? Perguntou, a voz carregada de emoção. Eduardo suspirou. Porque eu sei que você nunca superou. E porque... Bem, ouvi dizer que você está se aproximando de alguém. Não quero que o passado te prenda, mas você merece saber o que ela queria te dizer. Marcos voltou para a suíte com o envelope na mão, mas sem coragem de abri-lo. Ele se sentou na varanda, olhando a cidade iluminada, e pensou em Luana, no sorriso dela, na forma como ela o fazia sentir vivo. Mas a carta parecia um portal para um tempo que ele não sabia se queria revisitar. Finalmente, com o coração apertado, ele rasgou o selo e começou a ler. Meu amor, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu. Eu sei que você vai carregar o peso do mundo, porque é assim que você é. Mas eu preciso te dizer algo que não tive coragem antes. Na noite antes do acidente, descobri que estava grávida. Eu ia te contar, Marcos, juro. Estava tão feliz, mas também com medo. Medo de como nossa vida mudaria. Medo de não sermos fortes o suficiente. Mas agora, se eu não estiver mais aqui, quero que você saiba, você teria sido o melhor pai. E eu te amo, mais do que as palavras podem dizer. Por favor, não deixe nosso amor te parar. Viva, Marcos. Ame de novo. Você merece. Com todo o meu coração, Marina. Marcos deixou a carta cair, os olhos marejados. Grávida. Eles teriam tido um filho. A dor o atingiu como uma onda, misturada com culpa, arrependimento e uma tristeza que ele pensava ter enterrado. Ele passou a noite em claro, a carta ao lado, enquanto imagens de Marina e de Luana se misturavam em sua mente. Como ele poderia seguir em frente agora, sabendo disso? E como poderia contar a Luana, ou deveria ao menos contar? No domingo, Luana percebeu que Marcos estava distante. Ele respondeu às mensagens dela com atraso, e quando ligou, sua voz parecia pesada. Preocupada, ela sugeriu um encontro no parque, um lugar tranquilo onde poderiam conversar. Marcos aceitou, precisando desesperadamente da presença dela, mesmo sem saber como explicar o que sentia. No parque, sob a sombra de um ipê amarelo, Luana segurou a mão dele e perguntou com suavidade: Marcos, o que está acontecendo? Você parece perdido. Ele olhou para ela, os olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Por um instante, quis contar tudo, mas as palavras travaram. Em vez disso, ele disse: Luana, eu tô começando a sentir algo por você, algo forte. Mas tem coisas na minha vida, coisas do passado que eu não sei como lidar. Ela apertou a mão dele, o coração acelerado. Todos nós temos fantasmas, Marcos. Eu também tenho os meus. Mas se você quiser, a gente pode enfrentar isso junto. Não precisa me contar tudo agora. Só não me deixe fora. Marcos a puxou para um abraço, o primeiro abraço de verdade entre eles, e naquele momento, sob as flores amarelas, ele sentiu um fio de esperança. Mas a carta de Marina ainda pesava em seu bolso, e ele sabia que, cedo ou tarde, precisaria enfrentar a verdade, e essa verdade poderia mudar tudo. A tarde no parque marcou um turning point para Luana e Marcos. O abraço sob o ipê amarelo, com o perfume doce das flores misturado ao calor do momento, selou algo entre eles. Uma promessa não dita de que, apesar dos fantasmas, eles queriam tentar. Luana voltou para casa com o coração leve, mas com uma pontada de preocupação. Marcos não contou o que o afligia, mas ela sentia que era algo profundo, algo que poderia mudar o rumo daquela história que mal começara. Ainda assim, ela escolheu confiar.
Pela primeira vez em anos, sentia que valia a pena arriscar o coração. Nos dias seguintes, Marcos fez questão de mostrar que estava comprometido. Ele aparecia no intervalo do almoço de Luana no hotel, trazendo sanduíches de uma padaria que ela mencionara gostar. Eles riam juntos no pátio dos funcionários, ignorando os olhares curiosos das colegas dela. Uma tarde, ele a surpreendeu com um livro usado, mas bem cuidado, de fundamentos de enfermagem. "Você disse que quer voltar a estudar", explicou ele, com um sorriso tímido. "Pensei que isso poderia ajudar." Luana segurou o livro contra o peito, os olhos brilhando. "Marcos, isso é... Ninguém nunca fez algo assim por mim." Ela o abraçou e ele a segurou com força, como se temesse que ela desaparecesse. Naquele momento, Luana sentiu algo que não sentia desde a infância, a certeza de que alguém acreditava nela. Na semana seguinte, Marcos convidou Luana para um dia diferente. "Nada de cafés ou feirinhas", disse ele, com um brilho travesso nos olhos. "Quero te levar a um lugar especial." Curiosa, Luana aceitou, e no sábado, um motorista os levou até um aras nos arredores de São Paulo, onde cavalos pastavam em campos verdes sob o sol. Luana, que nunca estivera em um lugar assim, ficou encantada. "Marcos, isso é lindo, mas cavalos, sério?" Ele riu, tirando o chapéu de palha que usava para protegê-lo do sol. "Sério, quando eu era criança, meu avô me levava para andar a cavalo. Era o único momento em que eu me sentia livre. Quero dividir isso com você." Com a ajuda de um instrutor paciente, Luana montou um cavalo pela primeira vez, rindo alto enquanto tentava se equilibrar. Marcos, ao lado dela, cavalgava com facilidade, mas não tirava os olhos dela, encantado com sua alegria. Quando pararam para descansar à beira de um riacho, com os cavalos pastando ao fundo, Luana jogou água nele, brincando, e ele retaliou, correndo atrás dela até os dois caírem na grama, rindo como crianças. Deitados lado a lado, ofegantes, Luana olhou para o céu e disse sem pensar: "Sabe, Marcos, eu nunca imaginei que poderia viver um dia assim. Você faz tudo parecer possível." Ele virou o rosto para ela, o coração disparado. "Luana, você faz tudo parecer possível. Eu não sentia isso há muito tempo." Ele hesitou, então segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Eu quero te contar algo sobre meu passado, mas não hoje. Hoje é só nosso." Ela assentiu, sentindo o peso daquelas palavras, mas escolheu aproveitar o momento. Eles ficaram ali vendo o sol se pôr, com o som do riacho e o canto dos pássaros ao fundo. Por um instante, o mundo era perfeito, mas a perfeição nunca dura. Naquela noite, enquanto Marcos dirigia de volta à cidade, seu celular tocou. Era Eduardo novamente. "Marcos, tem mais uma coisa que você precisa saber", disse ele, a voz tensa. "Não é só a carta. Encontrei um diário da Marina e tem algo sobre outra pessoa, alguém que esteve com ela antes do acidente. Acho que você precisa ver isso." Marcos sentiu um frio na espinha. "Que outra pessoa, Eduardo? Do que você está falando?" perguntou, tentando manter a calma. "Não sei ao certo", respondeu Eduardo. "Mas parece que Marina estava lidando com algo grande, algo que ela não te contou. Vou te mandar o diário. Mas Marcos, prepare-se." Quando a ligação terminou, Marcos estacionou o carro, o coração pesado. Ele olhou para Luana, que dormia no banco do passageiro, o rosto sereno iluminado pelas luzes da estrada. Ele queria protegê-la, protegê-los, mas o passado parecia determinado a alcançá-lo. O que Marina estava escondendo? E quem era essa outra pessoa? No dia seguinte, Luana visitou a mãe, Dona Célia, no pequeno apartamento onde moravam. Célia, apesar da fragilidade causada pela doença, percebeu o brilho nos olhos da filha. "Luana, minha menina, você tá diferente, tá apaixonada, é?" perguntou com um sorriso sábio. Luana riu, mas não negou. Sentada ao lado da mãe, ela contou:
sobre Marcos, sobre os momentos que compartilharam, mas também sobre a preocupação com o que ele não dizia. Mãe, ele é incrível, mas sinto que está escondendo algo. Não sei se devo pressionar ou só esperar. Célia segurou a mão da filha, os olhos cheios de amor. Luana, o amor é como cuidar de uma planta. Você rega, dá luz, mas às vezes precisa ter paciência para ver as flores. Se ele é bom para você, dê tempo, mas não se esqueça de quem você é. Você é forte, minha filha. Sempre foi. As palavras da mãe deram a Luana uma nova determinação. Ela decidiu que no próximo encontro pediria a Marcos para ser honesto. Não porque duvidava dele, mas porque acreditava que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Na segunda-feira, Marcos recebeu o diário de Marina pelo correio. Ele o abriu com as mãos trêmulas e as primeiras linhas o deixaram sem ar. Marina escreveu sobre um homem misterioso que a procurou semanas antes do acidente. Alguém que parecia saber segredos sobre a família de Marcos. Ele disse que tem provas que podem destruir tudo o que Marcos construiu, escreveu ela. Estou com medo, mas não posso contar a ele. Não agora. Marcos fechou o diário, o coração disparado. Quem era esse homem? E o que ele queria? Enquanto isso, Luana, sem saber do furacão que se aproximava, planejava o próximo encontro, determinada a conhecer o coração de Marcos por inteiro. Mas o que ela descobriria poderia não apenas abalar o amor que estavam construindo, mas também revelar um segredo que conectava suas vidas de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. O céu estava cinza quando Luana e Marcos se encontraram. Novamente, como se o clima pressentisse a tempestade que se formava entre eles. Desta vez, foi Luana quem escolheu o lugar. Uma pequena confeitaria no bairro onde cresceu, com mesas de ferro e um cheiro doce de bolos recém-assados. Ela queria um ambiente que a fizesse sentir-se ancorada, porque sabia que a conversa que planejava teria peso. Vestindo um suéter azul e com o cabelo preso em um rabo de cavalo, Luana esperava Marcos com um misto de determinação e nervosismo. Marcos chegou pontualmente, mas Luana notou logo a tensão em seus ombros, o olhar distante que ele tentava disfarçar com um sorriso. Ele se sentou pedindo um café e tentou manter o tom leve. Você sempre escolhe os melhores lugares, Luana. Como você acha essas pérolas? Ela sorriu, mas foi direta. Marcos, eu adoro estar com você. Esses dias foram incríveis. Mas eu sinto que você está carregando algo que está te machucando. Eu não quero te pressionar, mas se a gente vai continuar, eu preciso que você seja honesto comigo. O que está acontecendo? Marcos congelou, o copo de café parado a meio, o caminho da boca. Ele baixou os olhos e por um momento Luana temeu que ele se fechasse. Mas então ele respirou fundo e disse com a voz rouca: você merece a verdade, Luana. Eu só não sei por onde começar. Marcos começou a falar e as palavras saíram como se ele estivesse arrancando um peso do peito. Ele contou sobre Marina, o amor da juventude que perdeu em um acidente de carro, e como a morte dela o transformou em alguém que temia se conectar de novo. Então, hesitante, revelou a carta que recebeu, as palavras de Marina sobre a gravidez que ele nunca soube, o filho que nunca conheceu. Eu passei anos achando que tinha superado, confessou ele, os olhos marejados, mas saber disso é como perder ela de novo. E agora tem mais, um diário. Nele, Marina fala de um homem que a procurou antes do acidente, alguém que sabia coisas sobre minha família, sobre meu pai. Ela disse que ele tinha provas que poderiam destruir tudo o que construí. Luana ouviu em silêncio, o coração apertado. Ela sentia a dor de Marcos, mas também uma pontada de medo. Quem era esse homem? E o que ele queria com você? Perguntou ela, a voz firme, mas gentil. Eu não sei, admitiu Marcos.
esfregando o rosto com as mãos. Mas estou tentando descobrir. Contratei um investigador para rastrear qualquer pista. Luana, eu não queria te envolver nisso. Minha vida é complicada e você é luz. Não quero que isso te apague. Luana segurou a mão dele, os olhos brilhando com uma mistura de compaixão e determinação. Marcos, eu não sou de vidro. Minha vida nunca foi fácil. Eu cuido da minha mãe, enfrento contas, lido com o cansaço todos os dias. Se você quer estar comigo, tem que confiar que eu aguento o que vier, mas você precisa me deixar entrar. Marcos a olhou, atônito, e com a força dela, pela primeira vez, ele sentiu que não estava sozinho. Você é incrível, sabe disso? Disse ele com um sorriso triste. Eu prometo, Luana. Vou te contar tudo assim que souber. Só me dá um pouco de tempo. Ela assentiu, apertando a mão dele. Tá bem, mas nada de se esconder, combinado? Combinado, respondeu ele, e pela primeira vez em dias sentiu um alívio, como se o peso no peito tivesse diminuído, mesmo que só um pouco. Enquanto Marcos e Luana tentavam construir algo real, o investigador contratado por Marcos trabalhava nos bastidores. 2 dias após a conversa na confeitaria, ele ligou com notícias. Senhor Vasconcelos, encontramos algo. O homem mencionado no diário de Marina era um ex-funcionário do banco do seu pai, um contador chamado Roberto Lima. Ele foi demitido há 15 anos por suspeita de desvio de fundos, mas nunca foi comprovado. Parece que ele procurou Marina porque acreditava que seu pai estava envolvido em algo maior, uma fraude que poderia derrubar o banco. Marcos sentiu o sangue gelar. Seu pai, já falecido, sempre foi uma figura imponente, um homem de negócios implacável que moldou Marcos para seguir seus passos. Mas uma fraude? Isso parecia impossível. Que tipo de fraude? Perguntou ele, a voz tensa. Não temos detalhes ainda, respondeu o investigador. Mas Roberto deixou a cidade depois do acidente de Marina. Estamos tentando localizá-lo. E Sr. Vasconcelos? Há outra coisa. Encontramos registros de que Roberto tinha uma filha. Ela teria a sua idade agora. Não sabemos onde ela está, mas pode ser uma pista. Marcos desligou, a mente girando. Uma filha? Como isso se conectava a Marina? E por que ela nunca lhe contou nada? Ele guardou a informação, mas decidiu não compartilhar com Luana ainda. Não até ter certeza do que estava enfrentando. Naquela noite, Luana convidou Marcos para jantar em sua casa, algo que o pegou de surpresa. É simples, Marcos, não é o Majestic, brincou ela, mas minha mãe quer te conhecer e eu quero que você veja quem eu sou de verdade. Marcos aceitou, nervoso, mas curioso. O apartamento de Luana era pequeno, com móveis antigos, mas cheio de calor. Fotos de Luana criança enfeitavam as paredes e o cheiro de feijão com alho pairava no ar. Dona Célia, apesar da fraqueza, recebeu Marcos com um sorriso caloroso. Então você é o famoso Marcos, disse ela, com um brilho travesso nos olhos. Minha filha não para de falar de você. Mãe! Protestou Luana corando, enquanto Marcos ria, encantado com a sinceridade da mulher. Durante o jantar, eles conversaram como velhos amigos. Célia contou histórias engraçadas de Luana, como a vez em que ela tentou fazer um bolo e acabou botando sal em vez de açúcar. Marcos, por sua vez, compartilhou memórias de sua avó, a única pessoa que o fazia sentir-se em casa na infância. Quando Célia foi descansar, Luana e Marcos lavaram a louça juntos, rindo, enquanto jogavam água um no outro. Em um momento de silêncio, ele a puxou para perto, encostando a testa na dela. Luana, eu não sei o que o futuro reserva, mas estar aqui com você é o mais perto de casa que já senti em anos. Ela sorriu, os olhos marejados. Então fica, Marcos, fica comigo. Mas enquanto Luana e Marcos se aproximavam, o investigador enviou uma nova mensagem.
Encontramos Roberto Lima. Ele está vivo, morando em uma cidade pequena no interior. E a filha dele? Temos um nome: Luana Lima. Marcos leu a mensagem, o coração parando. Luana? Sua Luana? Como isso era possível? O que conectava a mulher que ele amava ao homem que ameaçara Marina? E o que isso significava para o futuro deles? Ele sabia que precisava confrontar a verdade, mas temia que, ao fazê-lo, pudesse perder Luana para sempre. Marcos segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A mensagem do investigador ecoava em sua mente. Luana Lima. O nome da mulher que estava transformando sua vida agora parecia um enigma, uma chave para um passado que ele mal começava a entender. Ele passou a noite em claro, dividido entre o desejo de proteger Luana e a necessidade de descobrir a verdade. Como ela pode ser a filha de Roberto Lima? E por que Marina nunca mencionou isso? As perguntas giravam sem resposta, e o medo de perder Luana crescia como uma sombra. Na manhã seguinte, Marcos marcou um encontro com o investigador em um escritório discreto. Ele precisava de mais informações antes de confrontar Luana, ou decidir se a confrontaria. Enquanto isso, Luana, alheia ao turbilhão que se formava, preparava-se para o trabalho no Hotel Majestic, cantarolando enquanto arrumava o uniforme. O jantar com Marcos e sua mãe a deixara radiante, e ela sonhava com um futuro que, pela primeira vez, parecia possível. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. No escritório, o investigador, um homem de meia idade com olhos perspicazes, entregou a Marcos um dossiê fino, mas carregado de informações. Roberto Lima foi contador no banco do seu pai entre 1995 e 2009, explicou ele. Ele foi demitido após suspeitas de desvio de fundos, mas as provas eram inconclusivas. Depois disso, ele sumiu do radar. Vive agora em uma cidadezinha no interior de São Paulo, sozinho. A filha, Luana Lima, nasceu em 1997. A mãe dela, Célia, nunca foi casada com Roberto. Eles se separaram quando Luana tinha 3 anos e ele nunca mais fez parte da vida dela. Marcos folheou o dossiê, o coração apertado. Havia uma foto antiga de Roberto, um homem de traços comuns, mas com um olhar duro. Não havia fotos de Luana, mas o nome dela estava lá, ligado a um passado que cruzava com o dele de forma inesperada. E o que isso tem a ver com Marina? Perguntou Marcos, a voz tensa. O investigador hesitou. No diário, Marina menciona que Roberto a procurou em 2012, semanas antes do acidente. Ele disse que tinha provas de uma fraude no banco, algo que envolvia seu pai e outros executivos. Marina parecia confusa, dividida entre te contar e proteger você. Ela escreveu que Roberto estava desesperado, mas também ameaçador. Não sabemos se ele teve algo a ver com o acidente, mas é uma possibilidade que não podemos descartar. Marcos sentiu o chão sumir. O acidente de Marina sempre fora considerado uma fatalidade, uma curva perigosa, uma noite chuvosa. Mas e se houvesse mais? E se Roberto ou alguém ligado a ele tivesse culpa? E Luana? Ela sabia de algo. Ele se recusava a acreditar que ela pudesse estar envolvida, mas a dúvida o corroía. Naquela tarde, Marcos foi ao Hotel Majestic, incapaz de esperar mais. Ele precisava ver Luana, mesmo sem saber o que diria. Encontrou-a no corredor do 10º andar, arrumando um carrinho de limpeza. Quando ela o viu, seu rosto se iluminou, mas o sorriso morreu ao notar a expressão dele. Marcos, o que houve? Você tá pálido. Ele respirou fundo, lutando contra o impulso de contar tudo. Luana, podemos conversar em algum lugar tranquilo? Preocupada, ela pediu a uma colega para cobri-la por alguns minutos e o levou até uma sala de descanso dos funcionários, um espaço pequeno com cadeiras de plástico e uma máquina de café quebrada. Fala, Marcos.
Você está me assustando, disse ela cruzando os braços. Marcos hesitou, então perguntou com cuidado. Luana, você já mencionou seu pai? Quem ele era? Onde está? Ela franziu a testa surpresa. Meu pai, eu quase não falo dele. Ele nos abandonou quando eu era pequena. Minha mãe disse que ele era contador, mas nunca soube muito mais. Por que você está perguntando isso? O coração de Marcos disparou. O nome dele era Roberto Lima? Luana congelou, os olhos arregalados. Como você sabe disso? Perguntou a voz tremendo. Marcos, o que está acontecendo? Ele percebeu o choque genuíno dela e sentiu um alívio misturado com culpa. Ela não sabia de nada, mas agora ele precisava contar, mesmo que doesse. Com a voz embargada, ele começou. Luana, eu descobri algo sobre meu passado, sobre uma mulher que amei e perdi. E seu pai pode estar ligado a isso. Não sei como, mas ele procurou ela antes do acidente que a matou. E agora eu não sei o que pensar. Luana recuou um passo, o rosto pálido. Meu pai? Marcos, eu não vejo ele desde que tinha 3 anos. Ele nunca fez parte da minha vida. Como ele pode estar ligado a isso? E por que você está me contando agora? Porque eu amo você, soltou ele, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. E eu não quero segredos entre nós, mas eu tô com medo, Luana. Medo do que isso significa, medo de te perder. Luana cobriu o rosto com as mãos, processando tudo. O homem que ela estava aprendendo a amar acabara de ligar seu passado a um segredo sombrio. E o pai que ela mal conhecia agora parecia uma ameaça. Marcos, eu não sei o que dizer. Eu não sei quem meu pai é. Não de verdade. Mas se ele fez algo que machucou você ou essa mulher, eu sinto muito, mas isso não é minha culpa. Eu sei, disse ele desesperado, dando um passo para ela. Luana, eu não te culpo, nunca culparia. Mas eu preciso encontrar seu pai, entender o que aconteceu, e quero que você esteja comigo nisso. Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Marcos, eu preciso de tempo. Isso é demais. Eu preciso pensar. Ele assentiu, o coração partido. Tudo bem, eu vou te dar o tempo que precisar. Mas, por favor, não desista de nós. Luana não respondeu. Apenas virou-se e saiu da sala, deixando Marcos sozinho com o peso da verdade que ele mesmo trouxera à tona. Naquela noite, Luana se sentou ao lado da mãe, Dona Célia, que notou imediatamente o sofrimento da filha. Minha menina, o que aconteceu? Perguntou, acariciando o cabelo dela. Luana desabafou contando tudo. O amor que sentia por Marcos, a revelação sobre o pai, o medo de que o passado destruísse o futuro. Célia ouviu em silêncio. Então disse, com a sabedoria de quem viveu: muitas dores. Luana, o amor não é fácil. Ele vem com bagagem, com cicatrizes. Seu pai foi um erro na minha vida, mas você foi o acerto. Você não carrega os pecados dele. Se esse homem Marcos te ama, ele vai te escolher. Não importa o que o passado traga, mas você precisa decidir se quer lutar por ele. Luana chorou, abraçando a mãe, e pela primeira vez sentiu raiva do pai que nunca conheceu. Quem era? Roberto Lima, para reaparecer agora, mesmo que indiretamente, e ameaçar sua felicidade. Determinada, ela decidiu que não deixaria o passado vencê-la. Ela confrontaria o que viesse, mas primeiro precisava encontrar Marcos e mostrar que estava disposta a lutar por eles. Enquanto Luana tomava sua decisão, Marcos recebia outra ligação do investigador. Senhor Vasconcelos, localizamos Roberto Lima. Ele está disposto a falar, mas com uma condição. Quer te encontrar pessoalmente. E ele mencionou Luana. Disse que tem algo a dizer sobre a filha dele. Marcos sentiu um frio na espinha. O que Roberto queria? E como Luana reagiria ao saber que seu pai, um estranho, estava prestes a entrar em suas vidas? A verdade estava mais perto do que nunca, mas com ela vinha o risco de destruir tudo o que Marcos e Luana haviam construído.
O vento frio cortava o ar na pequena cidade de São Bento, a 3 horas de São Paulo, onde Marcos estacionou seu carro, em frente a uma casa modesta de tijolos aparentes. A viagem até ali fora silenciosa, com o peso do que estava por vir pairando como uma nuvem. Ele olhou para Luana, sentada ao seu lado, as mãos apertadas no colo. Ela insistira em vir, apesar do medo que sentia. Se meu pai tem algo a dizer, eu quero ouvir com meus próprios ouvidos, dissera ela, com uma coragem que Marcos admirava, mas que também o preocupava. Ele sabia que aquele encontro poderia mudar tudo. Luana respirou fundo, os olhos fixos na casa. Eu não sei como me sinto, Marcos. Esse homem é um estranho para mim, mas ele é meu pai. E agora ele está ligado a você, a Marina. É como se o destino estivesse brincando com a gente. Marcos segurou a mão dela, o toque firme trazendo um pouco de calma. Luana, não importa o que ele diga, eu tô aqui. Nós vamos enfrentar isso juntos, tá bem? Ela assentiu, mas o aperto no peito não diminuiu. Eles desceram do carro e bateram a porta, o som ecoando como um prenúncio. Roberto Lima abriu a porta, um homem magro, de cabelos grisalhos e olhos fundos, com a aparência de alguém que carregava décadas de arrependimentos. Ele olhou para Marcos, depois para Luana, e por um instante seus olhos se suavizaram. Luana, murmurou, como se não acreditasse que ela estava ali. Mas ela manteve o rosto impassível, os braços cruzados. Não vim para conversar sobre o passado. Roberto, disse ela, a voz firme, mas tremendo levemente. Quero saber o que você tem a ver com Marcos, com Marina, com tudo isso. Roberto suspirou, convidando-os a entrar. A sala era simples, com móveis gastos e uma foto antiga de Luana, ainda criança, em uma moldura barata. Marcos sentiu um nó na garganta ao ver a foto, mas se manteve focado. Eles se sentaram e Roberto começou a falar, a voz rouca, mas clara. Eu era contador no banco do seu pai, Marcos, disse ele olhando para o magnata. Eu sabia de coisas que não deveria. Transações ocultas, contas offshore, dinheiro que nunca aparecia nos livros. Quando tentei alertar as autoridades, fui demitido, acusado de roubo. Não tinha provas, então fugi. Mas anos depois, quando soube que você tinha assumido o banco, decidi agir. Procurei Marina, sua namorada, porque achei que ela poderia te convencer a ouvir. Marcos inclinou-se para a frente, o coração disparado. E o que você disse a ela? Porque ela nunca me contou. Roberto baixou os olhos, a culpa evidente. Eu mostrei a ela documentos que provavam a fraude. Disse que, se você não agisse, eu levaria tudo a público. Ela ficou assustada, disse que precisava de tempo, mas então o acidente aconteceu. Eu nunca soube se foi coincidência ou... Ele parou, a voz falhando. Luana interrompeu, os olhos faiscando. Você está dizendo que o acidente pode não ter sido um acidente? Que alguém quis calar a Marina? Roberto balançou a cabeça. Eu não sei, Luana, juro. Depois do acidente me escondi. Tive medo, mas nunca quis machucar ninguém. E você? Ele olhou para ela, os olhos marejados. Eu sei que não fui pai. Sua mãe merecia coisa melhor. E você também. Mas quando soube que você estava com ele, apontou para Marcos, achei que era hora de contar a verdade. Marcos sentiu a raiva crescer. Você destruiu a vida da Marina, ameaçou minha família e agora quer redenção? Por quê? O que você ganha com isso? Roberto pegou uma pasta de papéis amarelados e entregou a Marcos. Esses são os documentos. Tudo o que sei sobre a fraude. Eu não quero nada, Marcos. Só quero que você faça o que eu não tive coragem. Limpe o nome do banco, exponha a verdade e proteja minha filha. Ela não merece carregar meu fardo. Luana se levantou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não tem o direito de me chamar de filha. Você me abandonou, Roberto. E agora quer que eu aceite isso como se fosse nada. Eu não sei quem você é e não quero saber.
Ela saiu da casa batendo a porta, o coração partido. Marcos a seguiu, mas não antes de olhar para Roberto uma última vez. Se esses documentos forem verdadeiros, eu vou agir. Mas se você machucar Luana de novo, de qualquer jeito, você vai se arrepender. Ele pegou a pasta e saiu, deixando Roberto sozinho com seus fantasmas. No carro, Luana chorava em silêncio, o rosto virado para a janela. Marcos dirigiu por alguns minutos, então parou em uma estrada tranquila, cercada por campos. Ele segurou a mão dela, esperando que ela falasse primeiro. Eu odeio ele, disse ela finalmente, a voz embargada. Mas ao mesmo tempo, ele é meu pai. Como eu lido com isso, Marcos? Como eu sigo em frente sabendo que ele pode ter machucado pessoas que você amava? Marcos a puxou para um abraço, deixando que ela chorasse em seu peito. Luana, você não é ele. Você é a mulher mais incrível que já conheci. O que ele fez, o que aconteceu com Marina, não muda quem você é, nem o que sinto por você. Eu te amo e vou estar aqui, não importa o que venha. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, mas com um brilho de esperança. Você ainda me quer? Mesmo com tudo isso? Ele sorriu, acariciando o rosto dela. Mais do que nunca. Você é meu lar, Luana, e eu não vou deixar o passado nos separar. Eles se beijaram, um beijo cheio de promessas e cicatrizes, selando o compromisso de enfrentar o que viesse juntos. Mas enquanto voltavam para a cidade, Marcos segurava a pasta de documentos com força. Ele sabia que a verdade ali dentro poderia não apenas limpar o banco, mas também expor segredos que abalariam sua família, sua carreira e talvez até o amor que ele e Luana estavam lutando para proteger. Naquela noite, enquanto Luana dormia, em casa, abraçada ao travesseiro com o coração mais leve, Marcos abriu a pasta. Os documentos confirmavam a fraude, mas havia algo mais. Um nome que ele reconheceu imediatamente. Um executivo próximo de seu pai, ainda vivo e influente. Esse homem, agora um senador, sabia de tudo e poderia ter orquestrado o acidente de Marina para proteger seus segredos. Marcos percebeu que confrontá-lo seria perigoso, mas necessário, e ele precisava decidir. Contar a Luana e arriscar envolvê-la em um escândalo ou protegê-la mantendo-a no escuro. A escolha que ele faria mudaria o destino dos dois para sempre. Marcos passou dias analisando os documentos de Roberto, cada linha revelando mais sobre a rede de corrupção que seu pai ajudara a construir. O nome que mais o assombrava era o de Antônio Ribeiro, um ex-executivo do banco que agora ocupava uma cadeira no Senado. As provas apontavam que Antônio não apenas sabia da fraude, mas também tinha motivos para silenciar Marina, cuja curiosidade poderia ter exposto tudo. Marcos sabia que confrontar Antônio seria como entrar em uma arena de leões, mas ele não podia mais fugir. Não era só por Marina, nem por ele mesmo. Era por Luana, por um futuro que ele queria construir com ela, livre das sombras do passado. Luana, enquanto isso, tentava retomar a rotina, mas o encontro com Roberto a mudara. Ela sentia raiva, mas também uma estranha compaixão pelo homem que, mesmo sendo um estranho, era parte de quem ela era. No trabalho, suas colegas notavam o brilho nos olhos dela, mas também a preocupação que às vezes a fazia parar, perdida em pensamentos. Luana, tá tudo bem com aquele seu príncipe? Perguntou uma colega, brincando. Luana sorriu, mas respondeu com sinceridade. Tá, mas às vezes o amor vem com tempestades. Marcos decidiu que não enfrentaria Antônio sozinho, nem sem Luana. Ele a convidou para um jantar em sua casa, um apartamento elegante, mas surpreendentemente acolhedor, com vista para a cidade. Luana, vestindo um vestido simples que ganhara de Jéssica, ficou nervosa ao entrar, mas Marcos a recebeu com um abraço que dissolveu suas inseguranças. Durante o jantar, ele abriu o coração. Luana,
Eu encontrei provas que podem derrubar. Um homem poderoso, disse ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Alguém que pode estar ligado ao que aconteceu com Marina, mas expor isso vai ser perigoso, vai mexer com o banco, com minha família, com tudo o que construí, e eu não quero fazer isso sem você, não quero mais segredos. Luana ouviu, o coração acelerado. Ela segurou a mão dele, os olhos brilhando com determinação. Marcos, eu te disse que aguento o que vier. Se isso é o que você precisa fazer para ter paz, para honrar a memória dela, então faça. Mas não me deixe de fora. Eu quero estar com você, na tempestade ou na calmaria. Marcos a olhou maravilhado. Você é a coisa mais corajosa que já conheci, Luana. E eu te amo por isso. Ele a puxou para um beijo e naquele momento eles selaram um pacto. Enfrentariam o que viesse juntos. Marcos marcou uma reunião com Antônio Ribeiro, mas não no Senado ou em um escritório. Ele escolheu um restaurante neutro, público o suficiente para evitar ameaças, mas privado o bastante para uma conversa franca. Antônio, um homem de 60 anos com cabelos brancos e um sorriso calculado, chegou com a arrogância de quem se sentia intocável. Marcos, meu garoto, o que é tão urgente? Perguntou com um tom condescendente. Marcos colocou a pasta de documentos na mesa, sem rodeios. Eu sei da fraude, Antônio. Sei que você e meu pai esconderam milhões. E sei que Marina descobriu. O que aconteceu com ela não foi um acidente, foi? O rosto de Antônio endureceu, mas ele manteve a compostura. Cuidado com o que diz, Marcos. Você não tem provas, e mexer comigo é mexer com gente muito maior. Marcos não recuou. Eu tenho provas, sim, e elas vão para as autoridades amanhã, a menos que você confesse. Não é só por mim, é por ela, e por todos que você machucou. Antônio riu, mas havia nervosismo em seus olhos. Você acha que pode me derrubar? Eu sou um senador, Marcos. E você é só um garoto tentando brincar de herói. Mas Marcos estava preparado. Ele gravara a conversa e sua equipe já enviara cópias dos documentos a jornalistas confiáveis. Você decide, Antônio. Confessa e enfrenta as consequências com dignidade, ou eu deixo a imprensa te destruir. Antônio ficou em silêncio, o rosto pálido. Finalmente ele murmurou. Você não sabe com o que está lidando, Marcos, mas vou pensar. Ele se levantou e saiu, mas Marcos sabia que o jogo estava ganho. A verdade viria à tona, de um jeito ou de outro. Dias depois, a bomba explodiu. Reportagens revelaram a fraude e Antônio Ribeiro renunciou ao cargo, enfrentando investigações. O banco de Marcos passou por uma reestruturação, mas ele emergiu como um líder ético, disposto a corrigir os erros do passado. Mas o maior choque veio quando Marcos recebeu uma ligação de Eduardo, o amigo de Marina. Marcos, tem algo que você precisa saber, disse ele. Marina deixou um quadro, uma pintura que ela fez antes de morrer. Está no ateliê dos pais dela. E tem uma dedicatória para você. Marcos e Luana foram juntos ao ateliê. Lá, encontraram o quadro, uma tela vibrante, com um casal dançando sob um céu estrelado. Na moldura, uma inscrição: para Marcos, meu amor eterno, e para quem vier depois, que você ame com a mesma coragem. Marina. Ao lado, havia uma pequena nota, escrita à mão. Luana, cuide dele, ele é seu agora. Luana leu a nota. As lágrimas escorrendo. Ela olhou para Marcos, que também chorava, e percebeu que Marina, de alguma forma, os unira. Ela sabia, disse Luana, a voz embargada. Sabia que você encontraria alguém, e ela me deu a bênção. Marcos a abraçou, o coração transbordando. Marina me deu você, Luana, e eu nunca vou deixar você ir. Meses depois, Luana voltou à faculdade de enfermagem com o apoio de Marcos, que também criou uma bolsa de estudos em nome de Marina para ajudar jovens como ela. Eles se mudaram juntos para uma casa com jardim,
onde Dona Célia passava os dias ensinando Luana a cozinhar e brincando com Marcos sobre seus dotes culinários. O passado ainda doía, mas não os definia mais. Luana e Marcos construíram um amor que era leve, forte e cheio de risadas, como o dia em que ele escorregou no corredor do Majestic e caiu nos braços dela. Na última cena, eles estão na feirinha da Vila Madalena, dividindo um pastel, enquanto Luana ri de Marcos tentando não derrubar o suco. Você é um perigo, sabia? Provoca ela. E você é minha salvação, responde ele, beijando-a sob o sol. E ali, entre as barracas e o som do violão, eles sabem que encontraram o que sempre procuraram. Um lar. Nossa, amigos, que jornada! Luana e Marcos enfrentaram o passado, lutaram pelo amor e encontraram a paz que mereciam. Marina, de algum lugar, sorriu para eles, unindo seus corações. O que acharam desse final? Me contem nos comentários de que cidade vocês estão assistindo e se choraram tanto quanto eu. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei e compartilhar. Essa história linda com quem ama uma boa novela. Até a próxima, meus amigos.